Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje, saindo um pouquinho aqui das moedas lá tradicionais que eu tava olhando, né? Tava fazendo sempre das moedinhas de R$ 1, mas eu vou trazer aqui uma moeda que essa semana eu ganhei de um amigo meu e eu achei interessante porque relembrou, né? Relembrei, na verdade, o tempo que eu morei um tempo lá nos Estados Unidos e não colecionava essas moedas, então perdi uma oportunidade de estar colecionando várias dessas aqui, que são as moedas de quarto de dólar, no caso, as moedas de 25 centavos, né? Essa moedinha aqui foi uma moedinha que foi comemorativa em relação aos estados americanos, e vou aproveitar aqui a visualização aqui no microscópio para a gente dar uma olhada e conhecer todos os detalhes aqui dessa moeda. No final saber também o valor hoje que a gente consegue encontrar lá de mercado. E aí eu quis gravar também antes de colocar ela num coin holder, né? Antes de armazenar, para ficar mais fácil aqui também a visualização, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos detalhes dela e vou trazer aí algumas informações para vocês, tá bom? Então, pessoal, na tela aqui, utilizando já vendo o anverso aqui da moeda, a gente tem aqui alguns elementos, né? Um elemento central aqui principal é a imagem aqui do George Washington. O George Washington ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então aqui é a figura dele aqui mesmo no meio da moeda. Então aqui em cima tem a inscrição também Estados Unidos da América, né? Nas moedinhas de 25 também é tradicional ter essa frase aqui, em Deus confiamos, in God we trust, que tem aqui ao lado do George Washington. Essa inscrição também aqui, ó, que tem esse pezinho aqui embaixo, significa aonde foi, né? Qual que foi a casa da moeda que ele foi emitido. Então nos Estados Unidos a gente pode ter tanto a letra D como também a letra P. Então se foi a letra P, ele foi emitido na casa da moeda que fica localizado na Filadélfia. Então por isso que tem aí a letra P, tá? Na parte de baixo aqui da moeda a gente tem a inscrição, o valor dela, né? Na verdade o quarto de dólar. E do outro lado aqui do George Washington a gente tem a palavra liberdade, tá? A moeda americana ela é como a brasileira também, então para a gente verificar se ela tem um reverso invertido, basta a gente fazer a rotação de cima, né, nesse movimento, girar ela na vertical e não na horizontal. E aqui no reverso nós temos aqui alguns elementos que homenageiam o estado do Tennessee. Então, na verdade, várias dessas moedinhas aqui foram emitidas com elementos representativos de cada um dos estados americanos. Então, eu tenho outras moedinhas também da Flórida, por exemplo, que é da Geórgia. Então, ele traz aí elementos específicos de cada um desses estados. Acabou que eu recebi essas duas moedinhas, eu recebi a moedinha do Tennessee e uma moedinha da Flórida de um amigo meu ontem, mas eu fui buscar algumas moedas que eu tinha na época que eu tinha trazido um saco de moedinhas da época que eu morei lá, né? Moramos 1 ano e um pouquinho, quase 2 anos lá nos Estados Unidos, e tinham várias moedas que eu não tinha catalogado, estava lá no saquinho, moeda de dólar, e que quando eu fui ver, tem várias moedas dessas comemorativas também. Não só relacionadas aos estados, mas também uma outra série que saiu relacionada aos parques. Então, mas depois eu posso trazer para vocês. Moeda você começa a colecionar, você começa a guardar uma, outra,
e aí as pessoas vão sabendo que você está colecionando, e aí trazem também moedas de outros lugares para você guardar. Então eu tenho moeda brasileira, eu consegui finalizar a minha coleção ali de 94 até os dias atuais. Estão faltando apenas a moeda circular comum de R$ 1 e a de 50 centavos desse ano que passou agora, de 2025. Mas de resto eu já tenho todas as moedas, né? E aí a gente começa a ir para moedas mais antigas do Brasil. Então já estou buscando moedas de períodos anteriores. Aí tem moedas do mundo inteiro, moedas americanas, enfim, tem uma série de coleções aí que você pode ir montando. Eu brinquei aqui dizendo que eu não vou comprar mais nenhuma moeda até catalogar todas as que eu já tenho, e nem vou negociar nem nada. Agora, se aparecer alguma moeda, alguma nova, alguma oportunidade, enfim, aí é outra conversa. Mas o que eu digo é que sempre tem uma infinidade aí de moedas, né? E aí, pela quantidade que eu já tenho, eu já estou vendo que eu vou começar aí também uma coleção de moedas americanas. Mas vamos voltar aqui para o vídeo aqui, né, falando da moeda do Tennessee. Então, ela tem essas 3 estrelas aqui. Essas estrelas, elas representam, né, as regiões do estado. Então, tem a estrela aqui que representa a região central, o leste e também o oeste. Então a gente tem também aqui subir aqui um pouquinho, a gente tem um violão, né? Um trompete, temos ali um violino na frente do livro de música, e que tem escrito aqui embaixo patrimônio musical. Então você vê que é um estado conhecido por sua influência musical, né, dentro dos Estados Unidos. Aqui em cima a gente tem o nome do estado, e esse 1796 foi o ano que o estado do Tennessee ele entrou, né, na União. Então, os Estados Unidos da América, é legal lá que cada estado tem sua autonomia, tem leis específicas, leis próprias e tal. E ele foi admitido aí na União em 1796. E temos também aqui embaixo, para você ver, que é essa frase aqui, né, em latim, que significa dentre muitos, um. Então é muito legal, né? Muita informação. É muito massa essa caracterização por cada um dos estados. Aqui tem também o ano de cunhagem dela, que foi em 2002. E eu admito que eu não vi muito, não estudei muito sobre essa moeda para saber se ela possui erros de cunhagem, né? Mas eu creio que não. É uma moeda que está num estado de conservação bem bacana, né? Não está desgastada, não está nada. Ela perdeu um pouco do brilho dela, mas de 2002 para cá, né, nós temos o que? 24 anos. Então é uma boa jornada aí, mas ela tá bem boa, né, a condição dela. Então é isso. Essa moeda aqui no mercado eu procurei, né, dei uma pesquisada aqui antes de gravar o vídeo. Então, em sites de numismática aqui no Brasil, você consegue encontrar ela aí por volta de R$8 até 12, 15 reais, dependendo do estado de conservação dela. Então, essa moeda aqui eu vou guardar, vou colocar ela na coin holder, né? E pensando seriamente também em fazer uma coleção aí à parte, organizando por todos os estados dos Estados Unidos dessa seção aí que saiu. Que eu acho que foi em 1999, né? Acho que foi em 1999 que começou a fazer. Relacionado a os estados aí americanos. Ok, valeu pessoal,
Até aí o próximo vídeo.